coisa que é importante trazer para a mentalidade sua é o seguinte: quando você estabelece o diferencial do seu produto, você não tem concorrente. E é aqui que eu quero começar o conteúdo. Quando eu compartilhei o PLR, eu sei que várias pessoas começaram a fazer o seu produto, sei que algumas pessoas começaram a trabalhar em cima dos PLR em vídeo, porque estavam há muito tempo buscando, mas tem algo que é importante você estabelecer como um princípio para você ter resultados crescentes. E isso se chama estabelecer um mecanismo único. Quando eu digo diferencial, é só para facilitar, é a mesma coisa. Mecanismo único é quando você cria por trás daquelas aulas um conceito para vender para a pessoa. Vou dar um exemplo muito prático. Se eu vou vender essa garrafa para você, eu posso apenas dizer que é uma garrafa para você beber água. Mas eu posso criar um mecanismo único. Eu posso dizer que essa garrafa é feita de fibra e que ela é muito leve e apesar da aparência, ela resfria a sua água. Tem uma bateria aqui embaixo. Eu posso estar dizendo várias coisas. É óbvio que essa não tem, mas vamos supor que ela tivesse. Então poderia estar criando ali um mecanismo único para ela se diferenciar e eu vender mais caro. Então, enquanto que algumas pessoas iriam apenas querer uma garrafa de água, outras vão querer pagar muito, mas muito mais caro. Até porque é importante você entender para quem você está vendendo. Não importa se é dropship, se é produto digital, porque vão ter pessoas que vão querer sempre o mais barato. Se você quiser vender para quem quer o mais barato, a oferta, muitas vezes, o grande diferencial, ele não vai pesar muito. Por quê? Porque às vezes a pessoa está buscando o mais barato, ela quer preço. E quem vem por preço vai embora. Se a pessoa só está buscando aquele que é mais barato, ela nem vai às vezes comparar ali a qualidade do produto, o que é que esse produto tem a mais. Agora, se você estiver buscando exatamente vender para quem quer qualidade, para quem quer diferenciação, tem muitas pessoas que quando vão comprar água, só por ser exclusivo, elas pagam muito, mas muito, muito mais caro. Porque todas as vezes, quando as pessoas estão comprando, elas também estão com o seu subconsciente ali, ajudando ela nas decisões. Então, comprar algo exclusivo que poucas pessoas têm, faz elas se sentirem únicas, faz elas se sentirem melhor. Então, a gente sempre precisa pensar no mecanismo único para ver o que é que o meu público-alvo, o que é que essas pessoas verdadeiramente querem ouvir. Qual é o tipo de transformação que elas desejam ter e como elas desejam ter. Quando eu digo a transformação, eu estou me referindo diretamente ao resultado. Exemplo prático: você quer aprender a emagrecer 5 quilos. É o resultado, que a gente sempre tem que deixar o resultado claro. Mas como é que você quer emagrecer? Vamos utilizar o exemplo: quer emagrecer apenas bebendo água. É um método. Vai que a pessoa queira emagrecer com isso. Quer emagrecer apenas comendo salada, apenas comendo carne. Eu não estou falando do que é certo ou errado. Só estou deixando claro o como que vai ser o processo que a pessoa vai dar início à sua jornada para chegar no resultado. É como, por exemplo, viver do digital. Tem muitas pessoas que vão preferir vender no orgânico. Qual é a intenção final? Viver 100% digital. E vão ter outras que vão preferir trabalhar com tráfego pago para ter mais velocidade, porque depois que você acerta nas vendas, você consegue escalar. E cada um tem uma mentalidade, os argumentos, como você deixa claro o mecanismo único. E quando você tenta vender para os dois ao mesmo tempo, tanto quem quer vender no orgânico, como quem quer vender no tráfego pago, aí você tem que ter muito mais habilidade, porque quando você tenta vender tudo, você às vezes acaba não vendendo nada. A oferta ela não fica com um grande diferencial, porque isso é um princípio universal. Quando você defende porque algo é bom, automaticamente se ataca porque as outras coisas são ruins. Porque o tráfego pago é bom? Todo mundo que vai defender sempre ataca
o orgânico. Até pessoas que usam o próprio orgânico, elas acabam atacando. Não quer dizer que não dá certo, mas é porque na copy a pessoa está conduzindo o cliente a entender ali o que é mais fácil. E essa interpretação influencia muito na venda. Não precisa necessariamente que você diga que vai ser rápido e fácil para a pessoa entender isso. Ela pode entender que vai ser fácil através da metodologia que ficou muito clara. Se você consegue ter a habilidade de explicar de uma forma clara, um passo a passo, são 7 passos. No primeiro passo, você vai passar 5 dias e você vai fazer isso. No segundo, vai fazer isso. A pessoa consegue entender exatamente como funciona, fica muito fácil. Mas muito fácil mesmo, porque ela vai ver que ela consegue. Agora, bora levar em consideração quando você traz uma explicação muito complexa. O que é que acontece? E esse é um excelente exemplo. Se eu trago 3 formas rápidas de você ter resultado, ao falar de 3 formas rápidas, é fácil da pessoa memorizar. São 3 coisas. Agora, se eu falo 30 formas de você ter resultado, até você com a lista, você se banana, fica difícil entender o diferencial de uma para outra. E às vezes você está fazendo seu primeiro produto e você está colocando 30 formas para a pessoa ter resultado. Ou seja, está difícil dela entender qual é a melhor. E ela precisa entender 3 formas. É escolher uma das 3. Ou então executar as 3. É importante fazer isso, simplificar para que a pessoa olhe e diga, não, eu consigo, eu dou conta. Agora, entendeu que é necessário simplificar? Vamos para outro ponto. A gente sempre trabalha com escala. E o digital, uma coisa que eu quero trazer para você, você pode sim focar 100% no tráfego direto. Mas bora agora falar de uma área mais profissional, e é justamente por eu estar focando em conteúdo que eu quero que você se desenvolva. Não é porque eu vou falar coisas um pouquinho mais avançadas que você precisa se desesperar. Mas quais são essas coisas? Você precisa estabelecer um processo que você consiga aumentar as vendas no X1. Por quê? Vou te explicar. Bora levar em consideração que você já vende, você já escala no tráfego direto. Se você estabelece um processo do X1, você pode pegar uma pessoa que sabe se comunicando, passar a copy e essa pessoa vai ficar atendendo os leads. Se você pagar uma comissão a ela de 5% para estar fazendo esse trabalho, de segunda a sexta, ela vai estar convertendo leads seu e vai estar aumentando a conversão. Só que o que é que acontece na grande maioria das vezes? Na grande maioria das vezes a pessoa está focada só em uma forma de ter o resultado. E eu quero trazer porque várias vezes eu consegui em pouco tempo, e eu vou repetir, poucos dias ter resultado nas estratégias que eu queria. Sempre eu coloquei o máximo de energia possível que eu dava conta para ter a paz de eu fiz o que podia no tempo que tinha. Então, o primeiro lançamento que eu demorei 2 meses é um tempo relativamente curto para quem vai aprender tudo, vai montar. Eu não sabia e-mail marketing, não sabia nada. Começando do absoluto zero, eu poderia focar só tráfego direto, igual muitas pessoas fazem. Mas naquela época eu já tinha me comprometido comigo mesmo. E eu quero que você se comprometa com você mesmo em ter resultado, não importa quão difícil seja no início. Eu tomei a decisão de eu quero fazer o resultado vir logo, eu quero fazer o que poucos fazem, para depois poder viver o que poucos vivem. Então, eu comecei a divulgar no orgânico, comecei a divulgar gastando o máximo de tempo possível para trazer mais pessoas. E é uma questão que envolve habilidade de copy, porque se você está trazendo mais pessoas, o tráfego é um dos pilares que a gente não pode falhar. Qual é o outro pilar? Depois que você tem tráfego, seja no pago, seja no orgânico, o que quer que seja, nós precisamos da copy. Então, quando eu estava falando de mecanismo único, você tem uma oferta muito boa, essa oferta irresistível demonstra que a pessoa consegue e você mostra que dá conta de gerar esse resultado para ela, então você já cumpriu com 2 pilares. Qual é o próximo? É só
uma vez que você conseguiu ter tráfego, você conseguiu ter a copy, colocar a repetição do que deu certo, que você escala. Então, se você colocou dinheiro para validar isso, coloca mais dinheiro. Mas se foi no orgânico e você fez determinadas ações, repete essas ações. Mas aí é simples no primeiro momento. E o simples, ele pode ser dividido em etapas diferentes. Simples quando a gente olha para a questão de tráfego, copy e repetir o que deu certo. Mas se a gente começa a dividir, aí vai tornando complexo as etapas. Como é que a gente vai orquestrando cada um. E o que é mais importante que a gente precisa colocar na nossa mente é, todos os dias você precisa buscar entender o que é que quem já vive o que eu vivo está fazendo. Porque